todo esse trabalho para nós, ele tem um sagrado muito forte. É algo que a gente não faz só por habilidade ou porque é uma oportunidade de mercado. Às vezes eu escuto isso, nossa, acampamento é uma excelente oportunidade de mercado. É, pode até ser, mas a gente não começou o acampamento por causa disso, né? Então, a Humana Terra tem uma história que eu tenho muito orgulho de contar, que eu falo que a Humana Terra começou no encontro de dois jovens. Quando eu e o Bruno nos conhecemos, a gente começou a criar oportunidades para botar em teste isso que a gente pensava. Tipo, como é que a gente testa para ver se dá certo, né? Deixar as crianças mais livres, deixar elas serem protagonistas da sua própria experiência, fazer umas loucuras do tipo, tomar um banho de lama, enfiar a mão mesmo na terra, entrar numa floresta sem trilha, mas com muito cuidado, é claro. E foi aí que as atividades do Uma na Terra foram nascendo. Na época, o Bruno já tinha uma experiência aí larga de muitos anos com as atividades lúdicas ao ar livre, e eu, no estudo da permacultura, no estudo da ecologia, recém-saída da faculdade, querendo ir para campo e com algumas experiências já com crianças, né, durante a faculdade, mas querendo botar à prova tudo isso que eu acreditava. E aí eu também trouxe essa coisa da permacultura, né, que o Bruno mergulhou e se encantou, e hoje ele é um super permacultor e muito mais elaborado e dedicado em relação aos ambientes do que eu, né, é um permacultor mesmo de design, de plantas, de construção, e eu falo que eu sou a permacultora das relações, porque para mim o que mais foi fazendo sentido ao longo da minha vida é a relação que a permacultura, que os princípios da permacultura têm com o nosso desenvolvimento humano. Então, embora a permacultura nasceu para orientar sistemas de ocupação do planeta que sejam mais sustentáveis, mais harmoniosos, com a natureza, mais a favor da natureza, até porque essa palavra sustentável até ela já perdeu um pouco o sentido, né, gente? Sustentar o quê, né? Que modelo a gente quer sustentar? Que padrão a gente quer sustentar, né? Um padrão de desenvolvimento predatório não tem como ser sustentado, sustentável. Então, eu sempre gosto mais de pensar em algo que a própria permacultura fala, que é de agir a favor da natureza e não contra ela. Isso é um princípio da permacultura. Quando nasce essa vontade de acampar terra, a gente já tinha uma bagagem, né, de muita atividade lúdica com a natureza, de muita habilidade no relacionamento, na comunicação respeitosa, honrosa com crianças e adolescentes, uma bagagem também de educação ambiental, de campo, de estudo do meio, e tudo isso foi se juntando dentro da gente, né, que essa dupla tinha consigo. E o Bruno trabalhava em outros acampamentos, e eis que um dia ele chegou e falou assim: Ah, estou cansado do jeito que os acampamentos estão fazendo, eu queria ter o meu acampamento. E eu falei para ele: Eu te ajudo. E foi assim que nasceu o Acampa Terra, que tem como propósito fortalecer essa conexão com a natureza, fortalecer essa conexão com a terra, essa conexão direta. Então foi assim que tudo começou. Agora a gente já está lotando a Campa Terra Adolescentes facilmente, e por incrível que pareça, sem o uso do celular. Mas como vocês conseguem? E eu digo, não é a gente que consegue, é a natureza do ser humano que precisa. A gente só está atendendo uma demanda que aquele ser já tem necessidade, embora ele não admita. É lógico que um jovem hoje em dia, o meu filho, é claro que se eu deixar, ele passa o dia no celular. Claro, é tipo, gente, é assim, né, que a gente vive agora. Mas quando ele tem uma oportunidade de interagir, de socializar, eu não preciso nem pedir para ele guardar o celular. Ele desconecta sozinho do celular. Então, eles estão precisando de outras experiências, mas eles ainda não têm essa maturidade. Mas quando eles vivem a experiência, quando eles estão lá vivendo, eles começam a perceber o quanto que isso está me fazendo bem, né? O quanto que eu estou precisando disso. Realmente é uma dúvida massiva, assim, muito expressiva, que todo mundo tem. Tipo, tem certeza que eles ficam mesmo? Como vocês conseguem? Parece que a gente está fazendo uma mágica, um feitiço, e na verdade é bem mais simples, né? A gente só está promovendo um encontro em um lugar que respeita eles,
que promove liberdade para eles escolherem o que eles querem fazer e, ao mesmo tempo, propõe atividades que faz sentido, nas quais eles também não têm obrigatoriedade de fazer. Então, é um movimento que mistura bons convites com o protagonismo deles, né? Ao mesmo tempo que eles têm vários convites pensando neles, pensando no que eles gostam de fazer por parte dos educadores, também tem uma liberdade de, deixa eu ter meu tempo, deixa eu fazer o que eu estou afim. As atividades essenciais da vida, né? E da onde que as coisas vêm e a importância da natureza na nossa vida, né? Num momento que a gente vive uma coisa muito artificializada de comprar as coisas prontas no mercado e de uma sociedade de consumo que acostuma que tudo que você tem, você compra. E na verdade não é bem assim, né? Até porque para você poder comprar, não só você tem que ter o dinheiro, mas alguém tem que ter feito para você, né? Então essa valorização desse trabalho que está por trás daquilo que a gente compra, que é uma coisa que infelizmente eu vejo que a gente está perdendo enquanto sociedade, né? Muita gente não tem mais a menor noção do trabalho que as coisas dão, de tudo que está envolvido ali. Então, quando você para olhar um prato de comida e tentar meditar um pouco ali, né, que para aquele prato chegar ali, o solo precisou estar fértil. Não é assim, planta e nasce. Não é, né? Um solo fértil é uma coisa muito rica e especial. Não é todo solo que está fértil. Então, existe um trabalho ali para que ele esteja fértil. E aí você precisa evitar que as formigas comam o que você plantou, porque geralmente elas chegam primeiro. E aí você precisa de alguém cuidando, né, daquela horta ou daquela produção. E aí você precisa de alguém que saiba colher no tempo certo, saiba armazenar direito, saiba cozinhar com um sabor gostoso. E aí você precisou também da chuva, da água, do sol. Às vezes a chuva não vem, você tem que trazer uma água de algum lugar. Então, assim, se a gente para olhar para um mínimo detalhe, é tanto trabalho envolvido, e é isso que a gente quer tentar também plantar assim nos corações com a vivência do Acampa-Terra sendo mais simples e mais vinculada às primeiras atividades essenciais da vida, né? O plantar, o colher, o cozinhar, o compostar, o varrer o quarto, cuidar das suas coisas, né? Guardar bem as suas coisas para elas não se deteriorarem. O cuidado com as relações humanas, o estar em grupo, o perceber que você precisa do grupo para conseguir certas coisas que sozinho é impossível conseguir, como, por exemplo, fica muito mais divertido quando está em grupo. Os jogos só acontecem se a gente tem um grupo. As brincadeiras e os jogos mais especiais só acontecem se eu tiver o outro, né? Então, independente se aquele outro ali é o meu melhor amigo ou não, se eu concordo com ele em tudo ou não, não é sobre isso, mas é sobre entender que a comunidade é importante. E que não é sobre concordar com tudo e ser melhor amigo de todo mundo, mas é sobre respeito, é sobre desenvolver habilidades que permitem a construção da comunidade onde quer que eu esteja, dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos, na minha escola, no meu bairro. Então, são valores assim muito essenciais de base que a gente tenta transmitir desse respeito à autonomia, da gente, na verdade, promover um ambiente que gera autonomia e um respeito a esse protagonismo, a essa individualidade, né? Onde a gente tem um grupo, um número de participantes em que o time de educadores se compromete em decorar o nome de todo mundo no primeiro dia. As coisas mudam o tempo todo, né? E que as pessoas mudam e que principalmente os jovens estão em transição, estão em mudança, estão em crescimento, estão em transformação, o tempo todo. Então, isso é muito importante também como valor que a gente preza e ensina né, e valoriza assim nas capacitações da nossa equipe. Assim como as habilidades de cuidar, brincar e oficinar, que a gente fala, o bom oficineiro, o bom cuidador e o bom brincante. São os três pilares da formação dos nossos educadores: honrar a infância, honrar a natureza, agir a favor da natureza e da natureza da infância, né? Então, esse honrar é mais do que respeitar, sabe? Eu entendo esse honrar como a gente está a serviço dessa infância, dessa natureza dessa infância.